Hoje a gente vai quebrar uma sequência dos evangelhos, né? Que a gente estava seguindo aí, os evangelhos de Jesus Cristo, e hoje a gente vai abordar um livro diferente, né? O livro dos Hebreus. Esse livro, gente, foi escrito aproximadamente 65 anos depois de Jesus Cristo, tá certo? Então, mais ou menos 65 a 80, o ano 85 depois de Cristo. Antigamente, achava-se que o livro dos Hebreus havia sido escrito pelo apóstolo Paulo, porque não tem um autor claro dizendo, porque muitos livros falam, eu fulano, eu João, eu Paulo, fala quem está escrevendo. E esse livro não fala quem escreveu, mas pela forma que ele estava sendo escrito, algumas pessoas achavam que tinha semelhança com o apóstolo Paulo. Mas, conforme os estudos foram surgindo, foi-se observando que esse livro poderia ter sido escrito por Apolo, poderia ter sido escrito por Barnabé, outros personagens, né, bíblicos, tão importante quanto Paulo, né? Quer dizer, Paulo teve suas cartas paulinas, que a gente, cá para nós, são excelentes, né? Mas são pessoas que também levaram o evangelho, né? De Jesus Cristo naqueles tempos tão difíceis. O livro de Hebreus foi escrito para cristãos daquela época, principalmente os judeus, convertidos ao cristianismo, mas que por conta da perseguição, eles estavam desanimando na fé. A perseguição era tão grande, eles se reuniam, né, nas casas, escondidos, o Império Romano ainda os perseguia, né? Então, eles estavam muito desanimados, e alguns já estavam voltando para o judaísmo, tá certo? Então, esse livro, ele tem essa característica, né, de ter sido escrito para esses cristãos, e para fortalecer a fé deles, né, e esclarecer qual era o chamado para Cristo. Quando você é chamado, quando você começa essa caminhada do cristianismo, qual é o seu papel? Quais são os enfrentamentos? Quais são as dificuldades? E quais as recompensas de ser um cristão? Então, essas são as características do livro de Hebreus que nós vamos estar hoje falando aí, tá certo? Eu mandei para vocês o texto que está lá em Hebreus 12, né? Eu vou compartilhar a tela, de 1 a 13, a 3, desculpa, né? Mas quem quiser ler todo o capítulo, quem quiser já ler o capítulo 11, ou mesmo começar lendo o livro de Hebreus, é interessante, tá certo? Então, eu vou estar compartilhando aqui a tela, tá certo? Vamos lá. Aqui, tá? Eu vou orar pedindo a Deus suas bênçãos para esse momento. Santíssimo Deus, te louvamos, Senhor, por este momento de ler a tua palavra. Senhor, que texto maravilhoso, que texto rico. Pai, aqui tu nos esclarece tantas verdades em tão poucas palavras. Quão profundas são, Senhor Deus, as tuas misericórdias e o teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por esse amor tão grande por nós. Nós te louvamos, Senhor, e usa-me, Senhor, como um instrumento de tuas mãos. Abençoa todos que estão ouvindo essa live, Senhor, e aqueles que não podem, que tu, Senhor, também abençoe. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. O texto diz assim: assim, nós
temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Amém. Que texto, né? Tão bom. Aqui ele está falando, ele fala de uma corrida, né? Ele fala, a gente pensa num atleta, e quando a gente pensa em corrida, a gente pensa em atleta, a gente vai falar em algumas coisas também. Esse texto fala de fé, né? Ele fala que Cristo que aperfeiçoa a nossa fé, por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Então a gente vai falar de algumas coisas muito, muito legais. Então eu coloquei aqui motivação da nossa fé. Qual é a motivação da nossa fé? Pensa nisso. Qual é a motivação da nossa fé? E aí, vamos pensar em algumas outras coisas relacionadas à motivação. Eu coloquei aqui, gente, algumas definições de motivação. Aqui, ó. Então, o que é motivação? Tá certo? E algumas definições de motivação. Tá certo? Então, motivação é um impulso interno que nos leva a uma ação. Então, motivação é motivo mais ação. Então, a força, que é o motivo que nos leva a agir. A palavra vem do latim, está diretamente ligada aos nossos desejos, necessidades, vontades. Há uma enorme controvérsia dentro da psicologia sobre como funcionam os mecanismos da motivação. E é por isso uma razão muito simples. A motivação é uma das chaves para a compreensão do comportamento. Olha só. Age sob o pensamento, a atenção, a emoção e a ação. Envolve anseios, desejos, esforços e esperança. É uma definição muito complexa, mas não é difícil de entender. Mas ela está ligada totalmente à geração de atitudes. Então, a motivação é o motivo que nos leva a agir. A agir de forma de desejo, de esforço, relacionado às nossas emoções, é a motivação. É aquilo, um objetivo, a tua fé, a tua esperança. Então, a motivação, o que vai te motivar a tomar uma atitude. Aí eu coloquei algumas coisas aqui, né? Relacionada à motivação, vamos pensar, por que ser um bom pai? Né? Qual a motivação de ser um bom pai? Para ter a atenção do filho? Para quê? Vamos pensar. Por que ser um bom marido? Para obter a atenção da esposa? O amor da esposa? Por que ser um bom funcionário? Para ter a atenção do chefe? Por que ser um bom filho? Para ter
ter a atenção do pai, e às vezes até relacionado ao medo, né? Muitos filhos, não é só querer a atenção do pai, é porque tem medo do pai, das repreensões, né? Aí eu coloquei, por que ser um cristão fiel? Seria por medo do inferno? Então, a motivação da nossa fé é Jesus Cristo. E o texto de hoje vai nos falar isso, que a motivação é Jesus Cristo, tá certo? Então, lá no começo já fala assim, ó, assim nós que temos uma grande multidão de testemunha ao nosso redor. Que testemunhas são essas? Essas testemunhas aqui está relacionado principalmente aos heróis da fé. As pessoas que levavam essa palavra até eles são as testemunhas que nesse texto está se relacionando a isso, tá certo? Aí eu coloquei aqui até o capítulo 11, de 1 a 3, olha que interessante que fala. Aqui. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado, essas testemunhas, né, conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Está lá em Hebreus 11, de 1 a 3. Tá certo? Aqui vai falar, essa parte está falando dessas testemunhas que tinham fé, que transmitem essa fé, que creem que as coisas foram criadas pela palavra, todo o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então, tudo que foi criado isso foi feito por Deus, que a gente não vê, mas sabe que ele existe. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas como é que você sabe que Deus existe? Né? Eu falo, a criação fala. Toda a criação fala da existência de Deus. Toda a criação. Não tem como. Às vezes muitas pessoas acham que a criação é mais fácil ter sido criada pela uma explosão. De onde veio essa explosão? Né? Como é que a vida começa? A vida não começou do nada. A vida começou pela palavra de Deus. Né? Assim nós cremos. Tudo que vemos isso foi feito por alguém que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Eu falo, a gente sabe que existe, eu falo como um perfume. Eu às vezes não vejo, quer dizer, eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Eu não vejo às vezes o perfume que a pessoa usou, mas eu sinto o cheiro desse bom perfume, não é? Então muitas vezes a gente não vê, mas a gente sente, tá certo? E aí ele fala, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, começa a falar do atleta, e do pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Quando esse atleta, voltando aqui para o texto, quando esse atleta dessa época ia iniciar uma corrida, ele tirava toda a armadura e ele tirava a roupa para ficar leve e correr mais rápido. E ele tinha um alvo. Todo corredor tem um alvo. Ninguém começa uma corrida sem saber onde chegar. Todo mundo quer chegar. E chegar da forma mais rápida possível. E tem que tirar esse peso, né, morto de cima do seu corpo para ele ter uma corrida mais leve, mais rápida, não é verdade? Menos cansativa. E ele coloca, ele dá um exemplo
que tem algumas coisas que podem nos deixar pesados, como o pecado. E ele fala que o pecado gruda, se agarra, né? E nos torna pesados para essa caminhada com Cristo. E o alvo vai ficando cada vez mais difícil de ser alcançado. E às vezes são mágoas, são pesares, a falta de perdão, a falta de buscar a santidade em Deus, a falta de gratidão, o lamento, a revolta, a ira. Essas coisas nos tornam pesados e nos impede de ter uma caminhada mais leve para atingir os nossos objetivos. Qual é o objetivo de um cristão? Que carreira que esse cristão assume? Qual é o alvo desse cristão, né? Que meta que ele quer atingir? Aí ele fala: conservemos nossos olhos fixos em Jesus Cristo, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é nele que ela é aperfeiçoada. É ele quem aperfeiçoa. Eu estou lendo o verso 2. Ele não deixou que a cruz o fizesse com que ele desistisse. Não. Jesus, quando veio, ele já sabia que iria passar por tudo que ele passou. A cruz não o fez desistir da caminhada. No versículo 1, fala que nós temos uma caminhada. Você tem a sua, eu tenho a minha. Cristo teve a dele. Cristo, sabendo que iria passar por tudo que ele passou, ele não desistiu. Ele sabia, mas ele sabia da sua recompensa. E a gente vai ver isso no verso 3. A tua carreira, a tua meta deve ser cumprida. Deve ser cumprida. Aí eu coloquei Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tornassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Não há outro que nos guia para a salvação. Não tem outro. Jesus sabia de tudo que iria passar. Exatamente tudo, mas por meio dele a nossa fé começa. Por meio dele a nossa fé se aperfeiçoa. Não tem outra forma. Não tem. Ele aperfeiçoa a nossa fé. E é Jesus que nos guia para a salvação. Não tem ninguém, não tem outro mediador entre Deus e um homem a não ser Jesus Cristo. Não há. É isso que a palavra fala. Que o mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, o seu Filho. É ele que nos guia para a salvação. Não tem outra forma. Aí, ainda pensando no atleta, eu quero ler Coríntios 9:24. Coríntios 9:24, que diz assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Qual é o prêmio que um cristão pode receber? Aqui nessa vida é saber que estamos todos sendo guardados, protegidos por Jesus Cristo. Assim como ele foi guardado
e protegido por Deus. Mas mesmo assim, ele passou por muitas coisas difíceis, inimagináveis. O sofrimento dele na cruz é algo que é difícil a gente compreender e até mesmo a gente ver um filme dessas cenas, ler as passagens bíblicas que dizem isso. Mas ele sabia do prêmio. E nós sabemos que na vida eterna teremos parte com Deus. Esteja você ciente disso. Que você possa vivenciar isso, ser uma prática. A carreira que você começou, ela te levará à vida eterna. Você está correndo com Cristo, Ele está com você. Não desanima. Aí o verso 3 vai falar assim. Desculpa. A parte B do verso 2. A parte B do verso 2 diz assim: Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Não. E ele sabia. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Ele sabia a recompensa, era voltar para a casa do Pai. Quando eu estava lendo o texto dessa entrega de Jesus Cristo ali na cruz, eu não consigo ler sem chorar. Eu não consigo. Porque eu sei que Jesus fez isso por mim. Ele fez isso por você. Sem a gente merecer. Porque aquela cruz era para ser minha. Era para ser sua. E ele tomou essa cruz no nosso lugar. Sem ter feito nada de errado. Nada de errado. E aí no verso 13 ainda fala: pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Lá, gente, eu coloquei o verso de Marcos 14:65, que diz assim: Jesus no seu sofrimento, quando levaram preso, veja o que está escrito. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Depois disso, ele, de toda essa humilhação, o despiram, tiraram sua capa, colocaram uma coroa de espinho, colocaram uma cruz nos seus ombros depois de ter sido chicoteado, sangrando. Começou a via dolorosa e até lá onde seria crucificado. Eu tenho assim, muita dificuldade de ver essa cena, né? Esse sofrimento todo. Mas a palavra fala que ele não desanimou. E na parte B do versículo 13 ele fala: assim vocês não desanimem nem desistam. Não desistam da fé. Não desista de Jesus Cristo. Não desista da sua carreira. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades. Não quer dizer que a gente não vai passar por problemas. Não desista. Você tem uma meta. Qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Qual é
o firme fundamento da sua fé. Só você pode seguir o sonho de chegar lá e receber a coroa. É mais do que um sonho, é uma realidade. Você precisa ter motivação. Você precisa ter essa força movida pela fé em Jesus Cristo de caminhar a tua carreira, a tua jornada. Ela é tua. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por mim. Se a sua caminhada não está fácil, pensa em Jesus Cristo e fala: Deus, eu sei que teu filho sabia a missão que ele tinha e ele foi até o fim por amor a ti. Deus, me mostra qual é a minha missão através da tua palavra e que eu possa, Senhor, completá-la e estar ao teu lado na glória quando os meus dias aqui na terra se findarem, ou quando o Senhor enviar teu filho Jesus Cristo, que a palavra fala que Jesus Cristo vai voltar para resgatar os seus. Não tem como a gente falar que não. Então, que isso seja o fundamento da sua fé. Que Jesus Cristo seja o fundamento da sua fé. Tá certo? Jesus, ele quer discípulos verdadeiros. Ele não quer religiosos. Não sejamos só religiosos, mas possamos ser discípulos. Ele quer seguidores. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que Jesus seja essa rocha e que a nossa fé esteja firmada nessa rocha, assim como aquele dia que a gente estudou sobre a casa firmado na rocha, que tem os seus alicerces, que vem o vento forte e não a derruba. Que a gente possa cada vez mais se alicerçar nesse fundamento. Que a nossa casa não seja como aquela da areia, que vem a chuva, o vento forte a destrói, mas que seja a casa na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Então essa é a palavra de hoje, uma palavra de fé, de confiança, de recompensa, de amor, de entrega, mas de motivação, e que seja uma motivação sem peso, mas uma motivação que glorifique a Deus. Não foi fácil para o apóstolo Paulo, que ficou preso quando estava escrevendo as suas cartas, não foi fácil para João Batista, não foi fácil para Estevão, que foi apedrejado, não foi fácil para tantos outros, mas cada um sabia a jornada em que estava. Se você ainda tem essa preocupação, busque a Deus, dobra o seu joelho, fala: Deus, me coloca na tua jornada. Eu quero cumprir a tua jornada na minha vida, porque eu quero receber essa medalha, essa coroa que vem das tuas mãos. Não é fácil, o atleta às vezes tem cãibro, o atleta passa sede, o atleta passa calor, o atleta tem dor no pé, o atleta tem 1000 dificuldades, mas ele tem a recompensa. Que você se prepare na palavra, em Jesus Cristo, e que tenha uma boa carreira no Senhor. Amém? Deus abençoe, agradeço a todos que tiveram, a Fernandinha que entrou, o Gabriel, o Afonso, Cassandrinha, eu já falei da Zilá, da Duda, já falei da Willy, já falei bastante gente.
Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo por essa palavra encorajadora nos dias de hoje. Deus, obrigado por Jesus Cristo ter carregado aquela cruz por mim. Deus, que possamos saber e entender e te glorificar por cada jornada representada aqui, nas vidas que estão nessa live, na vida das pessoas que um dia vão ter contato com essa palavra. Pai, que possamos perseverar nessa caminhada, que nossos olhos possam estar fixados em Ti, Deus, e que a gente não venha se embaraçar, Deus, com o pecado, com as coisas que não vêm de Ti, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nos fortaleça. Tira, Senhor Deus, de nós esse pecado que agarra em nós e que nos impede de ver a Tua glória. Abençoe a cada um, supre as suas necessidades como os Teus filhos e os Teus atletas. Ajuda-nos a levar a Tua palavra, Deus. Sabemos que todos nós temos essa missão de levar a Tua palavra e glorificar o Teu nome. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um grande beijo para vocês, meus lindos. Que Deus abençoe ricamente. Até semana que vem, se Deus quiser. Que vocês tenham um lindo final de semana, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.